Caro presidente, senador Valadares, colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje, quarta-feira, o julgamento iniciado no ano passado para restringir o alcance do chamado foro privilegiado para parlamentares, deputados e senadores. O chamado foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é o direito que tem, entre outras autoridades, presidente, ministros, senadores e deputados federais, de serem julgados exclusivamente pela Corte Suprema, no caso, o STF. 8 dos 11 ministros já votaram para que a investigação sobre parlamentares por fatos ocorridos fora do mandato sejam enviadas para a primeira instância, ou seja, reduzindo o alcance do chamado foro privilegiado. Uma pesquisa feita pelo IBOPE revela que 78% das pessoas que responderam ao questionamento feito por esse Instituto de Pesquisa são favoráveis ao fim do foro privilegiado por entender que ele é uma prerrogativa que acaba estimulando a impunidade. E existe um dado relevante sobre isso, porque até janeiro, a Lava Jato já havia condenado mais de 140 pessoas, cerca de 190 condenações, enquanto o Supremo Tribunal Federal, onde reside exatamente a competência para o foro privilegiado para parlamentares, não havia julgado ninguém no mesmo período. Desde a lista do Janot, em 2015, 193 inquéritos foram instaurados no Supremo Tribunal Federal. 36 resultaram em denúncias criminais e 7 em ações penais envolvendo 100 acusados. 121 acordos de colaboração premiados, submetidos ao Supremo até janeiro. Entretanto, o número de políticos condenados pelo STF até o início do ano era 0. Talvez isso dê argumento e a verdadeira crença da população de que é preciso, sim, excluir e eliminar o foro privilegiado como uma prerrogativa que assegura a impunidade de quem comete delitos. Então, nós estamos também na campanha pelo fim do foro privilegiado para dar uma limitação para que poucas autoridades, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Senado e da Câmara. Então, é uma limitação já valiosa do ponto de vista do alcance deste foro, que é estimulador da impunidade. Também há uma questão importante envolvendo o Supremo Tribunal Federal, já que há uma PEC que trata da mudança dos critérios de escolha para ministros e também eliminando-se a vitalicidade dos ministros que integram a Suprema Corte. Está a PEC já aprovada na CCJ. Eu tive a honra de ser relatora. A iniciativa são de 12 senadores. Eu procurei ajustar o que continha numa emenda constitucional do senador Cristóvão Buarque e também do senador Lazier Martins, para eliminando a vitalicidade, senador Valadares, criar um tempo de 10 anos para o exercício do mandato de ministro da Suprema Corte. 10 anos. Os países desenvolvidos, os países de democracias muito consolidadas, Estados Unidos, Europa, elas têm mais ou menos, em média, esse período. E também algumas exigências. A indicação do ministro pelo presidente da República não tiraria dele a prerrogativa de fazer essa indicação, encaminhar ao Congresso Nacional. Mas adotaríamos também, pelo que foi aprovado na CCJ, o critério de uma lista tríplice que é formada aí pelo presidente do Supremo, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho. Tiramos a Justiça Eleitoral porque o ministro que preside é do Supremo, então seria uma superposição do Supremo, pela Advocacia Geral, pela Defensoria Pública e pela OAB.
Isso entendendo que, dessa forma, seria uma escolha técnica para que o presidente da República, em 3 nomes que fossem selecionados por esse grupo de indicadores, de instituições que indicariam o candidato, pudesse, então, o presidente encaminhar ao Supremo Tribunal Federal e nós aqui continuaríamos com a prerrogativa na CCJ de fazer a sabatina e também de aprovar ou não o indicado pelo presidente da República dessa lista tríplice que ele teria a opção de fazer. Outras 2 questões importantes nessa emenda constitucional, e agora o Supremo está, digamos, sendo vigiado também, fiscalizado pela população que acompanha as decisões importantes naquela corte, é que para entrar, para participar, para integrar a lista tríplice, o indicado não pode ter exercido função no Poder Executivo 4 anos antes, uma espécie de carência para poder ser indicado. E 4 anos depois, ao sair do STF, não poderá ser candidato a um cargo eletivo. Então, esta é uma matéria que eu penso está atualíssima, ela está pronta para ser submetida ao plenário, e eu penso que, dessa forma, nós estaríamos evitando aquilo que se considera uma contaminação de escolhas políticas de ministros da Suprema Corte, do governo de turno, que vai, certamente, às vezes, indicar algum nome que tenha afinidade ideológica ou afinidade de comportamento. Felizmente, as últimas indicações têm mostrado, especialmente no caso do ministro Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, que essa contaminação está sendo gradativamente eliminada pela conduta desses ministros em julgamentos extremamente importantes que o país está acompanhando, inclusive naqueles que dizem respeito à questão da prisão em segunda instância. Mas eu penso que essa é uma matéria que temos que examinar e me preocupa também o fato de que há um projeto na Câmara dos Deputados, desde 2013, que proíbe as transmissões ao vivo dos julgamentos na Suprema Corte. Eu penso que nós não podemos, no momento de plena transparência, em que nós aqui somos vigiados. Claro, pode alguém argumentar, mas essa é uma casa política, tem que ser assim? Claro que é uma casa política, mas eu me considero uma servidora pública, assim como um magistrado, em qualquer instância, ele é também um servidor público, porque o salário é pago pela sociedade. E a sociedade tem o direito de saber como está decidindo e por que está decidindo. Você observa alguns votos de ministros, são votos absolutamente técnicos, votos baseados na interpretação da chamada hermenêutica do texto constitucional, mas você vê outros embates naquela corte que são, eu diria assim, quase uma pregação político-partidária, vamos entender assim, porque não dá para tapar o sol com a peneira. E é isso que leva a sociedade também a questionar como é. Agora, proibir ou cercear a transmissão ao vivo de uma sessão da Suprema Corte é um desserviço. Hoje nós podemos acompanhar, o cidadão pode acompanhar, está sabendo mais, o cidadão brasileiro, o nome dos 11 ministros, sabe dizer de cor e salteado, mas não sabe dizer o nome da composição da seleção brasileira. Eu acho que é um grande avanço que está acontecendo em relação à institucionalização e à compreensão da relevância que tem este processo na nossa democracia. Então, eu fico muito confortada com isso, caro senador Valadares, em relação ao tema que nós estamos tratando. Também queria dizer que o caso que aconteceu em São Paulo, com a tragédia do incêndio, 49 pessoas, segundo a informação hoje mais atualizada, estão ainda desaparecidos, e é uma questão grave social. As estimativas existentes lá em São Paulo, que existem, a Secretaria de Habitação daquele estado, daquela capital, 1.200.000 pessoas vivam em habitação precária na mais rica cidade do mais rico estado brasileiro. 146 famílias estavam ocupando irregularmente aquele edifício, que era um edifício público. E aí a responsabilidade também pelo gestor público em relação ao destino desses prédios que acabam sendo motivo dessas ocupações ou dessas invasões. Esse edifício ruiu, um incêndio está sendo investigado agora, e aí a gente percebeu pelas declarações de alguns dos moradores que eles pagavam
pagam aluguel por estarem ali. Ora, era um prédio invadido, era um prédio público, então, como pagar aluguel? Quem cobrava aluguel desses moradores? Ou seja, já era uma violência a pessoas... Presidente, vou terminar. Eram pessoas muito fragilizadas, já uma situação precária de vida, ainda cobrança de um aluguel. Os movimentos que estão ligados a isso estão se eximindo da responsabilidade, e o MTST explicou que a ocupação do prédio pertence ao Movimento de Luta Social por Moradia. Movimento de Luta Social por Moradia. Mas não importa o nome, não importa a organização, é que é grave, é dramático, aumenta ainda a tragédia sobre a exploração social dessas pessoas que não têm condição de um abrigo digno para viverem. E lamento profundamente que tenha havido mais um assassinato de um policial civil lá no Rio Grande do Sul, na madrugada de hoje, um policial de 30 anos apenas, deixou a esposa e a filha de apenas um bebê com menos de 1 ano de vida, senador Valadares. Essa violência envolvendo o cidadão e, sobretudo, a polícia, seja militar, polícia civil, é uma coisa grave. E o bandido criminoso que estava sendo perseguido pela Polícia Civil matou esse soldado pelas costas com um tiro de fuzil. O fuzil não é um armamento usual, é um armamento contrabandeado e entra pelas nossas fronteiras. Então, essa questão da criminalidade precisa ser vista com o rigor que merece, porque não é possível que os agentes da lei sejam recebidos a bala e sejam mortos dessa maneira covarde quando estão no exercício da sua função. Então, eu queria registrar isso como... No Rio de Janeiro não foi diferente, só nesse ano 43 policiais foram mortos, 40 deles policiais militares, 2 civis e 1 agente penitenciário. Então, nós temos que, o Senado Federal, continuar colocando como prioridade essa questão da insegurança que vive o cidadão brasileiro, especialmente os agentes públicos. Obrigado.